Olá pessoal, como é que você está? Tudo bem? Salve Maria! É com muita alegria que a gente vem aqui nesse domingo para estar aí podendo compartilhar com vocês algumas meditações que a gente fez sobre o Evangelho desse domingo. Mas antes disso, eu gostaria de que a gente fizesse uma retrospectiva, a modo de exame de consciência, sobre como foi a nossa semana com relação ao domingo, o Evangelho do domingo passado. Do capítulo 23 de São Mateus, onde falava dos fariseus e dos saduceus que tinham sentado na cátedra de Moisés. Então aí apresentavam duas situações que a gente tomou assim como um modo de a gente aplicar a palavra de Deus na nossa vida. A primeira foi a relação entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu estou sendo coerente com isso? Aquilo que eu faço, eu tento cumprir? As promessas que eu fiz a Deus, eu tento colocar em esforço para cumprir isso. Aquilo a minha palavra que eu dei a alguma pessoa, eu busco fazer o esforço para cumprir aquilo que eu falei. E por outro lado, é a questão de carregar, porque os fariseus carregavam fardos pesados, bolsas pesadas nas costas de outras pessoas e eles não moviam nenhum dedo. Então, nesse sentido, qual é a minha atitude diante dos problemas que a vida nos vai colocando? E eu dava um exemplo muito simples. Quando eu chego, vejo um banheiro sujo, ou uma louça suja, um papel no chão, uma cama que está desarrumada, alguma coisa que aconteceu que tirou a ordem do ambiente onde eu vivo. Qual é a minha atitude? Eu finjo que não vejo? Eu deixo isso para que outra pessoa venha e faça? Ou eu tomo sobre mim esse peso e alivio a vida das outras pessoas? Então a gente tem que, diante dessa última perspectiva, a gente tem que ser como o Cordeiro de Deus que carrega com os pecados do mundo. Logicamente que a gente não tem força para carregar com todas as situações que a vida nos vai apresentando às vezes, mas minimamente aí com esforço, com a graça de Deus, como dizia São Paulo, né, a gente nunca tem que cansar de fazer o bem. É isso. Então que a gente faça um exame de consciência para que a gente possa começar terminar essa semana bem e já começando agora uma nova semana com um novo Evangelho e com energias renovadas. Também me apresento, São Antônio. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, a hora que vai ver esse vídeo. É muito interessante, Franciel, fazer essa recordação da semana passada, porque obviamente o nosso intuito nesses vídeos é que nós possamos viver segundo o que Deus nos vai ensinando. Nosso Pai do Céu nos vai mostrando através das suas Sagradas Escrituras, revelando o nosso caminho, como nós devemos caminhar em união com Ele e também com os nossos irmãos, não? E nesse sentido é muito valorável essas leituras, muito preciosas. São essas leituras que a Sagrada Liturgia nos apresenta, a Sagrada Igreja. E neste domingo nós temos um tema bastante interessante. Também não só apresentar o tema, mas também apresentar a circunstância, o contexto que essas leituras são apresentadas a nós. Aqui nós meditemos por quê? Porque a igreja tem um ano litúrgico distinto do ano civil. O ano litúrgico, ou seja, o ano da igreja, não termina dia 31 de dezembro, mas sim termina no dia de Cristo Rei. Este que está por vir em mais ou menos, creio que em 2 domingos, próximo, de hoje a 15, já seria o último domingo do ano litúrgico. E a igreja nos apresenta, faltando 2 domingos para acabar o ano litúrgico, algumas leituras que nos faz meditar bastante. E o tema principal que nós queremos apresentar hoje é o desejo. Como nós desejamos a Deus? Como é nosso anseio por Deus, por fazer o que Ele quer, em outras palavras, qual é o nosso desejo por unir a Ele? E nesse sentido, nesse tema, que é central para a nossa vida, porque tudo vai partir de aí. De fato, esse desejo consiste em qual é a medida do meu amor por Deus. Santo Agostinho vai dizer que o meu amor é a minha medida. Dependendo de como eu amo, eu atuo.
no dia a dia e, obviamente, em relação a Deus e em relação aos demais. E as leituras que vamos meditar são justamente partindo do Evangelho de São Mateus, onde vai Nosso Senhor nos mostrar esta parábola preciosa de 10 virgens. 10 virgens que 5 vai caracterizar como 5 prudentes e 5 nécias. E aí, nessa meditação que nós vamos ter, vamos ver em que consiste as prudentes e as nécias. Estas têm características que nos devem levar a meditar, assim como nós meditamos na semana passada, como era a atitude dos fariseus e como é a atitude de Cristo. Também nós hoje vamos meditar qual é a atitude das nécias e qual é a atitude das prudentes. É isso, pessoal. Eu estava vendo aqui qual é a cita. Sei o texto, mas não estava lembrando qual é a cita. Então é capítulo 25 de São Mateus, do versículo do 1 ao 13. Peço aí que vocês leiam, que façam esse esforço. E com relação a fazer esse esforço, eu penso que é muito importante que a gente tome consciência de que ao dirigir-se, ao ir para a missa, é necessário que a gente saiba minimamente do que se vai tratar, qual é o tema que Deus vai querer falar com nós esses domingos. E para isso é necessário que eu antecipo. Eu não posso esperar somente que o sacerdote me diga as leituras, porque eu seria muito passivo e preguiçoso. É necessário que eu me disponha a ler um pouco essas leituras, a conhecer um pouco, para saber qual é o tema que eu vou conversar com Deus. E as pessoas podem me apresentar objeções. Franciel, eu não sei ler. Hoje é muito fácil. Hoje qualquer pessoa tem acesso à internet, qualquer pessoa tem acesso a um telefone. E se não tem acesso e se não sabe mexer no telefone, tem aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma. A gente pode encontrar um meio, pedir ajuda, pedir alguém para que coloque o Evangelho para que eu possa estar escutando ou lendo essas leituras. Mas a gente tem que fazer esse esforço de previamente, antes de chegar na missa, já saber do que se vai tratar. É isso, então vamos entrar no tema. Como o Antônio falou, o Evangelho vai tratar dessas 10 virgens. E simples. O Evangelho está dividido em 3 partes. Você tem uma primeira parte onde Jesus Cristo introduz a parábola, falando que 10 virgens saíram ao encontro desse esposo e que tomaram de las quais 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As prudentes, ao sair, tomaram não somente sua lâmpada, candeeira, me parece que fala no Brasil, e tomaram a candeeira e também tomaram azeite. As nécias tomaram somente a sua candeeira e com o azeite que estava aí dentro. Não tomaram, não se precaveram de tomar mais azeite. E o que aconteceu foi que aconteceu um problema. O esposo demorou, não chegava. E como o esposo não chegava, elas dormiram. Então chega à meia-noite, se escuta um anúncio. O esposo chega, preparem, saiam ao encontro deles. E as nécias, ao acordar, viram que a lâmpada estava com pouco azeite, não daria tempo. Então elas pedem azeite às outras e as outras falam: não posso, porque se eu dou do meu azeite para você, não chega nem para mim nem para vocês. Então é melhor que vocês vayam e comprem o azeite. Então, quando ela estava no caminho para ir comprar, o esposo chegou. E as prudentes, que estavam com a sua lâmpada acendida, toda preparadinha, entrou para a boda com o esposo. E as nécias depois chegaram, golpearam a porta, bateram na porta e falaram: Senhor, Senhor, abre-nos. E o esposo falou: eu não as conheço. Eu não as conheço. Palavra muito, muito forte. E Jesus Cristo termina esse evangelho falando para que estejam atentos, velem, vigiai e velai, parece. Porque a gente não sabe nem a hora, nem o dia em que isso vai acontecer. Sim, queria também fazer uma pequena reflexão, mas
explicar os conteúdos dessa passagem. Porque algumas pessoas, quem sabe, podem pensar, mas como Jesus vai se unir a 5 virgens? Se não seria, vamos dizer, um pouco equivocado pensar isso de Jesus, ele se unir a 5 virgens, ou Jesus no sentido um esposo, cada um deveria ter a sua própria esposa? Esta parábola é contada no contexto, Nosso Senhor conta no contexto da tradição daquele tempo. Naquele tempo, o que acontecia era, tinha a noiva, agora aqui se diz esposa, mas podemos dizer como um noivo e a noiva. É como que a noiva se encontrava em uma casa, e aí, o que hoje eu creio que no Brasil se chama, não sei se é a palavra bem certa, nem vou citar porque me vem a chamada despedida de solteiro, mas não seria isso. É o equivalente, mas não seria bem isso. Mas lá o que teria era que a noiva tinha 10 virgens, desponsório, 10 virgens que o acompanhavam. Essas 10 virgens que praticamente é como que preparavam o caminho para quando o noivo chegasse, se encontrasse com a esposa. É quase que uma cerimônia linda que tinha. E de fora ficava vigiando um amigo do noivo, que quando esse noivo aparecia de longe, esse amigo gritava para as virgens: prepare-se que está chegando o noivo. Então, nesse sentido, e esse amigo é também considerado como São João Batista, no sentido que Nosso Senhor, ou seja, no contexto bíblico também. Então, para que entenda que essa parábola é contada nesse contexto. Esse seria o literal, como Jesus contou e como as pessoas entendiam de forma mais literal naquele tempo, o público de Jesus. Já um modo de interpretar, podemos ver estas noivas, essas virgens, como cada um das pessoas, do ser humano, e esse noivo como o próprio Deus. Então, nesse sentido, nós podemos ver que como estaria sendo preparada esse encontro com esse esposo. Seria rechaçado ou dizer, ele nos dirá, não te conheço, ou se unirá conosco nessa união entre nossa alma e nosso bom Deus. Também esse texto já nos vai levar também a pensar um pouco, não pensar, mas vamos viajar um pouco nas Sagradas Escrituras, no livro da Sabedoria, onde vai mostrar que aí é um relato de como a sabedoria anseia e deseja aqueles que a ela deseja. Ou seja, a sabedoria busca corações que queiram unir a ela. E diz lá que ela se regozija, é uma alegria, como quase que vamos dizer uma sabedoria que se toma a vida e vai ao encontro dos que a ela está desejosa, vamos dizer. Depois, trazendo para cá, aqui já vemos claramente que essa sabedoria é o próprio Cristo. Este Cristo que sai em encontro daqueles que estão à sua espera. É isso. Então aí a gente já pode parar um pouquinho e fazer, nos colocar diante de Deus e fazer essa pergunta, né? Um exame de consciência também. Como é que eu me encontro hoje? Como está o meu desejo para as coisas de Deus? Entende? Porque essa pergunta é fundamental. Porque quando você vai preparar uma apresentação, segundo as pessoas que entendem do campo da retórica e tudo isso, dizem que dentro de uma apresentação tem 2 partes que é fundamentais: o começo e o fim. Uma pessoa pode começar, se uma pessoa começa uma apresentação, isso que a gente está fazendo aqui, tentando apresentar um conteúdo para vocês, a introdução é muito importante, porque a introdução é o que faz com que a pessoa tenha uma vista geral ou do que se vai tratar o tema. Aí tem que ser algo atrativo para que desde o começo a pessoa já se conecte com aquilo que eu vou falar. E por final, é como que eu fecho todo esse conteúdo e como a pessoa consegue ter essa capacidade de síntese e
E como está no final, é a última informação que chegou com essa pessoa, então é o que ela fica. E aqui, quando a gente vai no texto, a gente vê que de entrada algumas tomaram decisões corretas e outras tomaram decisões equivocadas. A gente poderia perguntar, mas por que essas prudentes tiveram essa intuição ou tiveram essa prudência de tomar mais azeite? E essa prudência, levando em conta que o Antônio falou que esse esposo é o próprio Jesus Cristo, então tem aqui uma relação de coração entre essas virgens prudentes e esse esposo. A prudência não é simplesmente conseguir antecipar as coisas que vão acontecer na minha vida, prever as coisas que vão acontecer na minha vida. O interessante dessa leitura é que ela nos apresenta essa capacidade de prever no sentido de conhecer o coração de Deus. Eu conheço o coração de Deus e por isso eu posso prever aquilo que vai acontecer na minha relação com Deus. Então, essas prudentes conheciam o coração de Deus e pegaram esse azeite, que aqui a gente pode simbolizar esse desejo de consumir-se por Deus, esse desejo de ter a presença de Deus em mim, esse desejo de consagrar-me a Deus, que são todas coisas que representam esse azeite, essa lâmpada, e essas outras não tinham essa relação com Deus, e por isso não conseguiriam antecipar. São pessoas, nesse sentido, com uma sabedoria segundo o mundo, não conseguem ver, não conseguem não conseguem ver a realidade das coisas que estão acontecendo segundo o coração de Deus. Então são pessoas que não chegam a esse encontro, não chegam a essa felicidade plena com Deus, exatamente isso, porque não sabe como Deus pensa, não sabe como Deus sente, não sabe como Deus vê a realidade. E é muito interessante porque o catecismo vai falar que muitos são os planos do coração do homem, mas somente um plano é o plano que se realiza, é o plano de Deus. O que o catecismo está falando, a gente pode pensar em querer fazer muitas coisas, a gente pode projetar muitas coisas, mas se esses projetos nossos não coincidem com o projeto de Deus, vai ser frustrado. A nossa vida vai ser frustrada, não vai ter esse gosto, não vai ter essa alegria, não vai ser essa luz que brilha em noites escuras. Então aqui está falando de uma conformidade de coração, um desejo de conformar o coração com o coração de Deus. Porque quando você chega numa igreja e você vê que lá no canto do altar tem uma lâmpada, ou ao menos deveria ter uma lâmpadazinha com azeite e prendido fogo, isso que representa quando você chega? Que Deus está presente ali. Então essas virgens prudentes, quando estão com azeite, o que elas estão testemunhando é que Deus habita nelas, que elas são um templo de Deus. Deus fez morada nelas e por isso que elas têm que carregar essa lamparita. As outras também têm suas lâmpadas, mas como a gente vê, essa lâmpada se vai apagar com o passar do tempo. Interessante é que ontem mesmo, pensando nessa reflexão que a gente iria transmitir hoje, eu pensava justamente quando o Franciel dizia da apresentação, quando uma pessoa não literalmente como ele disse, mas esses dois momentos de uma apresentação, eu pensava comigo, quais são as duas perguntas, as duas certezas que nós temos em nossa vida, que podemos dizer assim, essas não mudarão jamais. E aí, pensando em algumas que vinham na cabeça, me dei conta, ou seja, tem outras, mas duas fundamentais que nenhuma ciência pode desmentir, que é, primeiro, que eu existo, e segundo, que eu um dia deixarei de existir neste mundo, quer dizer que eu morrerei. E aí, pensando nessas duas realidades, verdades que nada, nem ninguém nunca fará desaparecer, comecei a pensar como podemos nós relacionar essas duas verdades com essa leitura. A verdade é que nós existimos, mas esse existir tem que estar muito ligado ao que
virá, o dia que eu deixarei de existir nessa terra, o dia que eu morrerei. O dia que eu morrer, obviamente, como diz a carta aos Hebreus, ao ponto que eu morro, me irei diante de Deus. Estarei aí apresentando minha lâmpada. Essa lâmpada estará incendida ou apagada. Essa lâmpada estará com esse fogo mais ardente em mim ou frio. E que escutarei de Cristo? Vem, Antônio, bendito do meu Pai, entra no reino preparado para ti e aqueles que me amaram, ou vai me dizer, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço? São perguntas que nós deveremos meditar, mas não meditar de tom negativo, desesperado, mas sim, Deus nos dá um tempo ainda, e esse tempo é de nós crescer no anelo para com Deus. Por isso, outra pergunta que me veio na cabeça enquanto o Franciel falava era, quando passa em minha cabeça, eu morrerei um dia? Ou quando passa em minha cabeça, Jesus virá em sua segunda vinda? Meu coração anela por esse momento? Ou eu fico, ojalá que eu viva muito nessa terra? Porque aí de acordo com a resposta, vamos medir qual é o nosso anelo, o nosso desejo por Deus. E terminando esse vídeo, essa reflexão, queria que nós pudéssemos ir meditando, trazendo um diagnóstico em nossa vida. Você poderia se perguntar, mas como eu vou saber se minha lâmpada está acesa, se a mecha é pequenininha, se está grande? É simplesmente a medida da oração. Mais do que rezar muito, qual o seu desejo pela oração? Qual o desejo quando diz vou para a missa? Você anela ir para a Santa Missa? Quando você cai no pecado, você anela levantar rápido e confessar para redimir a sua alma, reconciliar com o nosso Deus? Quando tem um retiro, você anela ir escutar a palavra de Deus? Porque esses são pontos que nós podemos ir medindo para saber como estamos anelando a Deus. Por isso é interessante, porque tem uma palavra que é fundamental nesse texto, e que é a palavra meia-noite. A meia-noite é o oposto ao meio-dia. Como a gente sabe, antigamente o relógio deles não é um relógio como esse que o Antônio estava usando, eles usavam o sol para medir o tempo. Então, a partir do nascer do sol e ao pôr do sol, eles mais ou menos iam calculando a hora. E quando dava meio-dia, era a hora de maior esplendor do sol. O sol se encontrava no centro da terra e brilhava com todo o seu esplendor e com todo o seu calor também. Então, normalmente, as celebrações litúrgicas se davam a esse horário. Antigamente também a missa estava ubicada ou colocada nesse horário do dia, ao meio-dia, porque Jesus Cristo é esse sol. Jesus Cristo é esse meio-dia. As obras de Jesus Cristo são feitas ao dia. E os filhos das trevas gostam de fazer as coisas de noite, oculto, que ninguém veja. Então, por isso que normalmente assassinatos, todas essas coisas feias que acontecem na noite. Então, a meia-noite representa essa ausência total de luz. Representa o poder total das trevas. E essas virgens estão nesse contexto. E dentro desse contexto, elas dormem. O dormir na Bíblia pode representar também a morte, no sentido que morreram, dormiram. Um sentido simbólico que se pode tomar do dormir, no sentido de que elas morreram. Por isso que o Antônio está falando da morte. Vamos supor que é assim. E pode ser que seja assim, porque esse anúncio que elas escutam desse esposo que está vindo pode ser tomado também como essa segunda vinda ou a primeira vinda de Jesus Cristo também. A primeira vinda, quando os anjos anunciam que Jesus Cristo ressuscitou. E a segunda vinda é esse anúncio de que as trompetas tocam e Jesus Cristo vem já com todo o seu esplendor nessa segunda vinda para separar os bons dos maus, os nécios dos prudentes. Então, a morte
É interessante meditar na morte porque o nécio diante da morte, o nécio é aquele que, exatamente, sabendo que ele vai morrer, sabendo que tem um Deus que ele vai ter que prestar conta, ele leva a vida como se isso não importasse. É aquilo que diz, não sei se é no Evangelho de São Mateus, que aquele rico, né, que guardou muitas coisas no seu celeiro, teve uma colheita boa, o ano choveu bastante, a terra deu bastante frutos, então o que ele fala, né? Não, vou aumentar os meus celeiros, vou agrandar as coisas aqui. E depois ele fala, né? Descansa, alma, bebe, come. Esse é o nécio. E o que Deus fala? Amanhã você vai morrer. Amanhã você vai morrer. Esse é o nécio. Esse é o nécio. Uma pessoa que vive pensando nas coisas aqui dessa terra. Uma pessoa que é incapaz, uma pessoa que é incapaz de sair do seu mundinho pequeno, que é incapaz de sair de si mesmo para buscar algo que é muito mais grande, que é a relação com Deus e a relação com o próximo. O nécio se fecha em si mesmo. E a morte, quando chega diante de um nécio, é o que deixa em evidência que essa pessoa é nécia. Porque sabia dessas realidades e não fez caso. Colocou de lado, não parou para meditar, não parou para pensar, não quis converter o seu coração, não quis servir a Deus, não quis entrar nesse banquete. Então, é bom que a gente medite. O que a igreja está nos chamando é a meditação. Pare e pense no seu coração no dia de hoje. Se você se encontra com essa lâmpada que tem pouco azeite, se você se encontra desanimado, o que Deus está falando é: venha ao meu encontro. Eu posso te dar esse azeite, eu posso te dar o meu espírito, eu posso te dar alegria, eu posso te dar luz, eu posso te dar força, eu posso te consagrar. Você é uma possessão minha, você é meu elegido, você é meu escolhido. Não tenha medo. Eu vou vir, por mais que eu tarde, confie em mim. É isso o que Deus está falando para você no dia de hoje. Se você tem essa lâmpada com pouco azeite, tem tempo. Vai confessar, vai rezar, vai cumprir com os mandamentos de Deus, busque ler a Bíblia, busque conhecer a vida dos santos. Aumente o seu desejo por Deus. Então, qual é o seu desejo que move o seu coração? E diante dessa situação, muitas vezes a gente pode se encontrar sem vinho. Então a gente tem que ir a essa outra boda, onde essa esposa, essa virgem por excelência, Nossa Senhora, vai apontar para o esposo, que é Jesus Cristo, vai falar: não tem vinho, não tem azeite. Então a gente tem que recorrer também a Nossa Senhora. Pedir: ô Virgem Santa, ô minha mãe, a senhora sabe que eu sou incapaz de ter essa luz, esse azeite, mas dai-me essa força, envie minha mãe. Peça a Deus para peça a Nossa Senhora para que Nossa Senhora faça de ti um templo novo, porque foi nela que Jesus Cristo foi feito e é nela também que a gente vai ser feito. Então peça a Nossa Senhora, ô minha Nossa Senhora, a Senhora que foi essa cheia de graça, essa cheia de azeite, cheia do Espírito Santo, dá-me também essa força, dá-me esse desejo por Deus, coloque no meu coração esse desejo ardente por Deus. Reze hoje. Se coloque de joelho diante de Deus e peça a Deus isso, para que Deus renove a sua vida e as suas forças. E como é prático e muito eficaz esse pedido a Deus com as próprias palavras dele. E eu tenho certeza que Nossa Senhora, ela pediu muito a Deus para que incendiar o coração dela com esse desejo, com esse amor por Ele. E justo com um salmo que nós indicaremos para que você possa rezar na sua casa todos os dias, busca ao menos uma vez, mas não as corridas, mas sim busca um lugar bem propício de oração, e é o Salmo 62. Ou seja, se tem às vezes diferenças de Bíblias, é o salmo que começa: Senhor, Tu és meu Deus, por Ti madrugo. E esse salmo vai relatar justamente esse desejo dessa alma que quer unir a Deus. Ele vai dizer: Senhor, tu és meu Deus, por Ti madrugo, minha alma tem sede de Ti,
O meu coração anela por ti como terra resseca, terra seca, sem água. Meu coração madruga por ti, Senhor. Ou seja, imagine nós um dia conseguir rezar esse salmo, não só com palavras, mas de coração. E como Deus queria e quer encontrar em nossos lábios essas palavras que surgiram de nosso coração. Assim nós teremos esperança, teremos paz, teremos alegria e teremos aquilo que o povo tanto deseja ver em nós, a presença de Deus em nós. Então, isso são conselhos, são dicas que nós pedimos a Deus que conceda a vocês para que possamos viver essa semana na presença de Deus, anelando, e oxalá que na próxima semana, nesse vídeo, de hoje a 8, com a graça de Deus, vocês possam estar mais firmes, mais anelantes com Deus que hoje mesmo, por assim dizer. Então vamos ficando por aqui e vamos terminar rezando uma Ave Maria para que Nossa Senhora conceda a nós e a ti esse anelo, esse desejo por Ele, porque a glória, vai dizer os catecismos, que a glória de Deus é que o homem, a glória de Deus é se unir ao homem, é ter essa relação com o homem. E a glória do homem é essa união perfeita com Deus, praticamente essa relação mútua entre os dois. Deus se alegra quando o homem está unido a Ele. E o homem só será feliz na medida que deseja e se une com Deus. É isso, pessoal. Não se esqueçam, é isso que a gente falou, né? O começo e o fim são coisas muito importantes. Então, nécio é aquele que faz da sua vida projetos opostos aos projetos de Deus. Somente os projetos de Deus se vão a concluir. Se os nossos projetos da nossa vida hoje não estão conforme a Deus, a gente ainda tem tempo, tem muita esperança. A gente ainda pode recorrer, pode buscar lugar para conseguir esse azeite. Então é isso. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a ela para que nos dê essa força, para que a gente possa sair e permanecer fiéis ao encontro do Cordeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Maria Puríssima. Sem pecado concebido.